A primeira coisa que senti foi o frio. Um frio que não vinha da pele, mas de dentro. Um arrepio na alma, como se ela, cansada, tivesse decidido se desligar do corpo por uns instantes. Meu nome é Célia. Tenho 73 anos. E, por muito tempo, acreditei que entendia o que era amor de família. Que sabia como ele doía, como aquecia, como nos enganava. Minha filha, Mariana, foi meu maior orgulho. Se esta mensagem está falando com você, já deixa o like e se inscreve para mais histórias de fé e propósito. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. E, ironicamente, meu maior castigo. Criei aquela menina no braço, no suor, na reza sussurrada antes de dormir, pedindo a Deus que ela tivesse uma vida mais leve que a minha. Costurei roupa de vizinho, vendi cocada na porta de colégio, passei noite acordada com ela febril no colo enquanto o pai sumia pelos botecos da vida. Quando ele morreu, e eu digo morreu porque desapareceu sem se despedir, e o corpo apareceu 3 dias depois num barranco, eu juntei os cacos do que restava e fiz de tudo para que Mariana não afundasse junto. E ela cresceu. Virou enfermeira. Sempre tão séria, tão prática, com aquele jeito de quem não chora porque acredita que fraqueza mata. Mas depois da morte do pai dela, minha menina se fechou. Eu via um muro invisível se erguendo entre nós, pedra sobre pedra, feito por palavras não ditas e silêncios que cortavam mais que grito. A casa ficou grande demais depois que ele se foi. Os cômodos, que antes abrigavam brigas, festas e cheiro de bolo assando, viraram só paredes frias. E eu comecei a esquecer. Um nome aqui, um objeto ali, a panela no fogo, o ferro de passar ligado. Mariana dizia que era perigoso, que eu precisava de cuidado. Eu respondia que era coisa da idade, que a cabeça da gente às vezes voa, mas no fundo eu sabia que ela já tinha tomado a decisão. É para o seu bem, mãe. Foi tudo o que ela disse antes de me deixar naquele lugar. O asilo era limpo, iluminado, até bonito para quem via de fora. Mas tinha um cheiro insistente de antisséptico e uma tristeza escondida nas frestas das portas, nos olhares que evitavam contato. Um lugar onde as pessoas eram abandonadas disfarçadamente. Eu fui deixada ali, sozinha. 3 semanas sem chorar. Um milagre, diriam alguns. Mas quem já viveu tempo suficiente aprende a engolir o choro, a endurecer por fora enquanto o peito vira um campo de batalha. A primeira lágrima só veio quando a Dona Rosa morreu. Ela morava no quarto ao lado. Uma senhora pequena, frágil, que passava os dias falando com o retrato de um homem de farda. Um marido que, segundo ela, prometeu buscá-la assim que a guerra acabasse. Ninguém veio visitá-la. Nenhum filho. Nenhum neto. Ninguém para levar flores, para segurar sua mão no último suspiro. Quando vi os enfermeiros levando seu corpo coberto por um lençol branco, algo se quebrou em mim. Um medo antigo, ancestral, tomou conta. De morrer esquecida. De não deixar rastros. De ser só mais um nome apagado no livro de registro de óbitos. Corri para o banheiro. Minhas pernas tremiam. Me apoiei na pia e, ao me olhar no espelho, mal reconheci a mulher de cabelos ralos e olhos cansados que me encarava. Caí de joelhos no chão frio, e ali, com as mãos espalmadas no azulejo, eu entendi, se não fizesse algo, teria o mesmo fim. Mas antes que o desespero me engolisse de vez, o telefone do asilo tocou. Era raro. Ninguém ligava para aquelas almas esquecidas. A funcionária, uma moça jovem de olhos bons mas sorriso triste, entrou no banheiro, hesitante. Dona Célia, é pra senhora. Dizem que é urgente. Meu coração disparou. Tremi dos pés à cabeça.
Pensei em Mariana. Será que? Levantei-me com dificuldade, enxugando o rosto com a manga da blusa, e segui a passos arrastados até a recepção. O telefone preto, antigo, parecia me encarar. Peguei o aparelho com as mãos geladas. Alô? Minha voz saiu fraca, arranhada. Do outro lado, uma voz. Uma voz masculina, grave, carregada de urgência. Preciso falar com você. É sobre a Mariana. O mundo parou. Meu peito se apertou de um jeito que há anos não sentia. A voz. Havia algo de familiar nela, mas o tempo a tinha desgastado como faz com as lembranças antigas. Quem está falando? Perguntei, tentando manter a calma, mas minha mão suava. Silêncio. Um barulho de respiração. Então ele falou, mais baixo. Não posso dizer agora. Mas ela está em perigo. Um frio percorreu minha espinha. Meu instinto de mãe, que o tempo não rouba, acendeu como uma labareda. Eu tentei insistir. Que perigo! O que aconteceu? Quem é você? Mas a linha ficou muda. O silêncio era tão pesado que parecia ter forma. Olhei para a funcionária, que esperava ao lado, inquieta. E, antes que eu pudesse organizar os pensamentos, a campainha da entrada tocou. 2 vezes. 3. A moça foi atender, e eu segui atrás, impulsionada por algo que não sabia nomear. Quando a porta se abriu, dei de cara com um homem. Alto, cabelos grisalhos, olhos de quem carrega pecados antigos. Por um segundo, o tempo fez uma curva, e eu fui arremessada de volta 20, 30 anos atrás. Célia. Ele disse meu nome como se fosse uma prece. Minha garganta travou. Era Arthur. O único homem que amei de verdade. O único que poderia destruir tudo com uma palavra. Ele desaparecera da minha vida décadas atrás, levando com ele um segredo. Um que, se revelado, poderia virar o mundo de Mariana do avesso. Ele avançou um passo. Eu vim te buscar. E então, como se isso explicasse tudo, completou. Não temos muito tempo. Mariana, ela corre risco de vida. Senti minhas pernas fraquejarem. Os rostos das outras senhoras, que observavam de longe, se tornaram borrões. E então, um pensamento atravessou minha mente como um raio. Será que finalmente o passado tinha vindo cobrar sua dívida? Olhei para Arthur, para a mão estendida dele, e tudo o que eu queria era fugir dali. Mas o nome da minha filha ecoava, latejante. Mariana. Sem saber se era ódio, saudade ou puro desespero, dei um passo à frente. E foi ali, na soleira daquela porta, que minha vida começou a desmoronar de novo. A voz do outro lado da linha tinha uma firmeza que parecia esconder uma antiga dor. Havia algo na maneira como pronunciou meu nome, como se cada sílaba carregasse anos de silêncio e arrependimento. Dona Célia, aqui é o Renato. Por um instante, o mundo pareceu parar. O nome ecoou na minha mente como um fantasma esquecido, vindo de um tempo que eu mesma tentei enterrar. Renato. O rapaz de sorriso fácil e olhos que sempre pareciam esconder segredos. Um nome que eu não ouvia há mais de 20 anos. Eu fechei os olhos, tentando buscar na memória o rosto daquele jovem que, por um tempo, fez parte dos nossos natais, almoços de domingo e das conversas na varanda ao entardecer. Mas tudo que vinha era lembrança de Mariana, a minha filha, apaixonada, rebelde, aos poucos, se afastando de mim. Eu fiquei sabendo, a voz de Renato vacilou, como se lutar contra as próprias emoções. O que a Mariana? O que ela fez com a senhora? Eu sinto muito, de verdade. As palavras cortaram feito navalha.
Não porque eram novidade, mas porque vieram de alguém que tinha conhecido aquela menina antes que ela se tornasse a mulher amarga e cruel que hoje me negava até o direito de ser avó. Uma mulher que me deixou sozinha, num asilo sem nome, longe das minhas coisas, da minha história, de mim. Por que está me ligando agora, Renato? Minha voz soou mais áspera do que eu pretendia. A dor, quando se mistura com o orgulho, vira uma arma traiçoeira. Do outro lado, silêncio. Só o som da respiração pesada, como quem procura coragem para dizer o que sabe que pode ferir. Porque eu precisava contar algumas coisas. Coisas que talvez expliquem o que ela se tornou. E porque a voz falhou de novo, eu carrego isso há tempo demais, Dona Célia. Algo dentro de mim vacilou. Um fio de curiosidade misturado com a velha esperança que insiste em sobreviver mesmo quando tudo parece morto. Eu queria respostas, mas tinha medo delas. Renato continuou, sua voz agora mais baixa, quase cúmplice. A senhora sabe, a Mariana e eu, a gente foi feliz, por um tempo. Mas houve coisas que eu nunca contei. Ela tinha uma raiva dentro dela, uma dor que ninguém via. Eu achava que era só coisa de menina mimada, sabe? Mas depois que o seu marido, que o seu Joaquim morreu, ela mudou. A menção ao nome de Joaquim fez meu estômago revirar. A lembrança do homem que eu amei, do companheiro de uma vida, das mãos calejadas que seguraram as minhas no altar, voltou como um soco. E com ela, a memória do enterro, da chuva, dos olhares de pena e da ausência. Mariana, no canto, com os olhos secos, sem uma lágrima. Ela me disse, uma vez, que odiava a senhora, Renato confessou, e eu senti as pernas falharem. Que culpava a senhora por tudo. Pelo que aconteceu com o pai dela, pela vida dela, pelos sonhos que ela dizia que nunca pôde realizar. Minha mão tremeu. Como alguém pode odiar tanto quem só tentou amar? Eu não quero ouvir mais, Renato, sussurrei, mas era mentira. Queria sim. Precisava. Como quem mexe numa ferida só para sentir que ainda está viva. Mas então, ele desviou a conversa, como se também não suportasse ficar muito tempo naquele lugar sombrio. Eu tô trabalhando num projeto, Dona Célia. Um lar comunitário, sabe? Para idosos e jovens em situação difícil. Um lugar onde as pessoas podem recomeçar, porque todo mundo merece uma segunda chance. Eu fiquei em silêncio. Era a primeira vez, desde a morte de Joaquim, desde o exílio forçado naquele asilo de paredes mofadas, que alguém me via além da pele enrugada e do cabelo grisalho. Além do título de mãe rejeitada. Ele enxergava a mulher que eu fui. Que eu podia voltar a ser. A senhora tem tanta vida, tanta história. Me ajude a montar isso. Saia desse lugar. O convite pairou no ar como uma promessa e uma ameaça. Porque aceitar significava admitir que eu ainda queria viver. E eu queria. Mas a culpa, a saudade, o medo, tudo isso se enroscava em mim como ervas daninhas. Mesmo assim, naquele instante, uma chama se reacendeu. Pequena, vacilante, mas viva. Eu vou, disse, a voz embargada. Eu não sei como, nem se consigo, mas eu vou. E desliguei antes que ele pudesse ouvir meu choro. Na noite da mudança, enquanto colocava minhas poucas roupas numa mala surrada, me vi rodeada de memórias. Cada peça tinha uma história, um cheiro, um nome. A blusa azul do aniversário de 30 anos de casamento. O cachecol que Joaquim trouxe de Minas. A toalha de renda que minha mãe fez. E então,
No fundo da mala, escondido sob um lenço antigo, estava ele. Um colar dourado, com um pingente em forma de gota. Meus dedos trêmulos o tocaram como quem reencontra um pedaço perdido de si. Era o colar que eu dei para Mariana no aniversário de 15 anos. E que ela nunca mais usou depois da morte do pai. As lembranças vieram como enxurrada. Mariana soprando as velas, Joaquim me abraçando por trás, o som da risada dela. Tão jovem, tão viva, tão minha. Mas junto do colar, havia algo mais. Uma fotografia. Antiga, amarelada pelo tempo. Eu e ela, abraçadas, em frente à árvore de Natal de 1998. A última vez que a vi sorrir de verdade. Minhas pernas fraquejaram, e eu sentei no chão. O mundo rodava. Meu coração gritava. O que aquela foto fazia ali? Quem a colocou na minha mala? Seria Mariana? Seria algum aviso? Um pedido de perdão silencioso? Ou uma ameaça? Eu não sabia. Mas naquele momento, enquanto o vento da noite balançava a cortina fina do quarto, uma certeza tomou conta de mim. Aquele passado não tinha acabado. E ele estava vindo me cobrar. O lar comunitário tinha cheiro de bolo de fubá e roupa passada com carinho. Um canto onde vozes se misturavam, algumas altas demais, outras num sussurro esquecido, e risadas infantis que ecoavam como uma lembrança antiga. Os quadros na parede, retratos de famílias que eu não conhecia, e as toalhas de crochê sobre as mesas faziam o lugar parecer mais casa de vó do que um abrigo para velhas esquecidas. Era estranho sentir, depois de tantos meses de dor e silêncio, uma vontade verdadeira de rir. Mas eu ri. Rir baixinho, como quem sente culpa por ainda ser capaz de achar graça na vida. Só que dentro de mim havia um buraco. Um vazio que nenhuma risada de criança ou cheiro de café fresco poderia preencher. E esse buraco tinha nome. Mariana. Minha filha. Minha menina. Desde o dia em que ela me deixou ali, sem uma palavra decente, sem um abraço, só com um olhar duro e apressado, eu não conseguia pensar nela sem sentir o peito apertado, como se faltasse ar. Eu sonhava com ela pequena, de tranças e joelhos ralados, correndo para dentro de casa para me mostrar um dente mole ou um desenho torto. E acordava chorando. Porque a mulher que ela se tornou eu não reconhecia mais. Foi então, num domingo de sol, que a vida decidiu me pregar uma peça. Estava sentada na varanda, tricotando qualquer coisa sem forma, só para manter as mãos ocupadas e o pensamento longe. O som de passos apressados cortou o barulho das conversas e dos pássaros. Quando levantei os olhos, lá estava ela, Mariana, parada na porta da sala, com o rosto no de maquiagem, os olhos vermelhos e as olheiras fundas denunciando noites sem sono. O cabelo desgrenhado, como se tivesse saído correndo de casa sem se olhar no espelho. Por um instante, ela voltou a ser minha menina de novo. Senti o sangue gelar. As mãos começaram a tremer. O coração bateu forte no peito como um tambor descompassado. Eu quis me levantar, mas as pernas não obedeceram. Só consegui olhar. Ela hesitou. Mordeu o lábio inferior, como fazia quando era pequena e escondia alguma coisa. A voz saiu baixa, quase um sopro. Mãe! Aquele som me atravessou. Eu quis gritar. Quis dizer tanta coisa. Perguntar por quê. Por que me deixou ali como um móvel velho? Por que me tirou da casa onde eu construí minha vida, como quem joga fora um sapato usado? Mas nada saiu. O nó na garganta era grosso demais,
e as palavras morreram antes de nascer. Foi ela quem continuou. Eu não sabia que você vinha pra cá. Os olhos marejados, a voz embargada. Me desculpa. O pedido ficou suspenso no ar, pesado como nuvem de tempestade. Vi quando ela respirou fundo, buscando coragem num lugar onde parecia não haver mais nada. Eu não soube lidar. Desde que o papai morreu, e a voz dela falhou de leve, um soluço travado, eu fiquei com medo. Medo de perder você também. Medo de não conseguir te proteger. Fechei os olhos. Aquela palavra, proteger, me cortou. Porque eu nunca pedi proteção. Eu queria presença. Queria colo. Queria só ser lembrada. Ela engoliu o choro, e as mãos, antes firmes, começaram a procurar algo na bolsa, tremendo. Eu trabalho no hospital. E lá, eu vejo gente como a senhora todo dia. Velhinhas sozinhas, esquecendo quem são, caindo, morrendo sem ninguém para segurar a mão. Eu achei que se colocasse a senhora aqui, estaria te salvando disso. Mas eu errei. A voz dela vacilou, e pela primeira vez, Mariana pareceu pequena diante de mim. Meus olhos se encheram de lágrimas. Por um instante, só o som dos nossos corações apertados preenchia o espaço. Ela então tirou um envelope amassado da bolsa. Eu achei isso, entre as coisas do papai. Nunca tinha visto antes. Acho que a senhora também não. As mãos dela me entregaram a carta, e ao tocá-la, senti o cheiro dele. Aquele cheiro de colônia antiga e madeira de oficina. Meus dedos trêmulos desfizeram o papel, e as palavras dele saltaram diante de mim como uma voz vinda de muito longe. Se algo acontecer comigo, peço que cuide da Mariana, mesmo que ela pareça dura. Ela sofreu coisas que você não sabe, meu amor. Perdoe-a. O chão sumiu sob os meus pés. Meu marido, meu amor, sabia. Ele sabia de algo que eu não sabia. E, de repente, todo o ressentimento, toda a mágoa guardada, pareceu menor diante daquela frase. Olhei para Mariana. E, pela primeira vez, reparei nas marcas que o tempo tinha deixado nela. As linhas de preocupação na testa, as olheiras fundas, os dedos inquietos. Vi a menina que perdeu o pai cedo demais. A mulher que se escondeu atrás de uma armadura de dureza. E, ali, entendi, ela também estava quebrada. Tentei falar, mas a voz saiu rouca. O que foi que você sofreu, minha filha? Ela baixou a cabeça. E, nesse instante, algo quebrou dentro dela. As lágrimas começaram a escorrer, grossas, silenciosas. Eu fui assediada, no hospital. As palavras vieram rasgadas, como quem arranca um espinho enfiado há anos. Por um médico. Por alguém que todo mundo respeitava. Eu tinha 22 anos. E eu nunca consegui contar. Nem pro papai. Nem pra senhora. Eu só queria esquecer. O mundo parou. Minha menina. Meu Deus. Minha menina. Senti um peso antigo se erguer entre nós, como uma muralha. E entendi. Entendi o porquê da dureza. Entendi a raiva, a distância, os olhos sempre em guarda. Entendi as decisões dela, mesmo as que me machucaram. Segurei a mão dela, e pela primeira vez em tanto tempo, ela não recuou. Minha filha, murmurei. Eu devia ter percebido. Ela desabou no meu colo. Choramos juntas. As lágrimas dela misturadas às minhas,
como um rio que não distinguia mais quem era quem. Ficamos assim, um tempo que não sei medir, até que ela ergueu o rosto e sorriu, fraco, mas real. Mãe, a senhora pode me perdoar? Antes que eu pudesse responder, a porta do lar se abriu com força. Uma das cuidadoras entrou, o rosto pálido. Dona Lourdes, tem um homem lá fora perguntando pela senhora. Disse que é importante. Disse que o nome dele é Samuel. Samuel. O nome reverberou na minha cabeça como um eco antigo. Um nome que eu não ouvia há 40 anos. O sangue gelou. As mãos apertaram a carta de meu falecido marido. Mariana me olhou, confusa. Quem é Samuel, mãe? E eu soube, naquele instante, que os fantasmas do passado tinham voltado para cobrar a conta. A carta repousava sobre a mesa de madeira envelhecida, entre as marcas de café e as pétalas secas de um jasmim antigo. Meus dedos tremiam ao reler cada linha, como se cada palavra escrita por Mariana arrancasse de dentro de mim lembranças que eu havia enterrado sob camadas de rotina, medo e orgulho. Quando ela falou, a voz veio baixa, hesitante, como se temesse que o próprio som pudesse despedaçá-la. Eu fui assediada por um colega de trabalho, mãe. O ar sumiu dos meus pulmões. Um nó se formou na garganta, e por um instante, só o silêncio se fez presente naquela sala pequena e abafada. O relógio de parede marcava 17h02, e o ponteiro dos segundos parecia zombar de nós, avançando impiedoso, como se quisesse lembrar que, apesar da dor, a vida continuava. Mariana desviou os olhos. Os dedos dela brincavam com a aliança antiga que pendia numa corrente em volta do pescoço. A aliança do pai dela. Uma lembrança silenciosa de tudo que perdemos. Quando contei pro papai, ele jurou me proteger. Ela continuou, a voz trêmula. Mas ele adoeceu logo depois. E eu fiquei sozinha. Sozinha. Mãe, você estava lá, mas eu não conseguia te alcançar. Eu tive raiva de mim, dele, e de você também. As palavras dela bateram em mim como uma tempestade repentina. Senti meu corpo todo formigar, como se a culpa que carreguei em silêncio por anos finalmente tivesse nome e rosto. Mariana, minha menina, minha pequena que eu achei que conhecia, mas que sofria na penumbra do próprio quarto, enquanto eu me perdia entre os afazeres e as culpas do cotidiano. Naquele instante, o mundo girou. Não havia dor maior do que a de uma mãe que descobre que falhou. Não por falta de amor, mas por cegueira. Nos dias que seguiram, foi como atravessar um campo minado. A cada passo, uma lembrança estourava. Um aniversário que ela passou trancada no quarto. Uma viagem em que ela ficou em casa, dizendo estar gripada. E eu, achando que era só fase de adolescente. Iniciamos terapia juntas. E foi como abrir uma caixa antiga, daquelas que você sabe que guarda dor, mas que precisa ser aberta. Mariana contou mais. Coisas que eu nunca soube. Como chorava à noite, abraçada à camisa do pai. Como teve medo de que ninguém acreditasse nela. Como se sentiu culpada pelo estado do pai, pela minha tristeza, pela própria existência. E eu contei a ela sobre meus próprios fantasmas. Sobre a noite em que, grávida dela, recebi a notícia de que meu pai havia morrido e precisei sorrir para os outros. Sobre os medos que me fizeram dura, fechada. Sobre as vezes em que quis fugir e não pude. Houve gritos, portas batidas, silêncio cortante. Mas também houve abraços. Longos, apertados, com cheiro de choro e redenção.
A dor que eu carregava há anos começou a escorrer, como lágrima antiga, se misturando ao passado que, pela primeira vez, ousávamos enfrentar de mãos dadas. Ao mesmo tempo, Renato surgiu como um bálsamo. O projeto social, que no início era só uma forma de ocupar o tempo, tornou-se refúgio. Eu via, naqueles jovens que ouvia atentos minhas histórias, os filhos que a vida me negou. E nas senhoras que costuravam almofadas comigo, encontrei irmãs de dor e de força. Lúcia, com seus olhos miúdos e sorriso fácil, me contou sobre a filha que partiu cedo. Dona Nair, com suas mãos trêmulas, lembrava os filhos ingratos que não apareciam mais. Eram mulheres inteiras, quebradas em partes, que se reconstruíam nas linhas e nos panos coloridos. E foi assim que algumas noites, pela primeira vez em anos, adormeci sorrindo. Mas a dor, essa criatura insidiosa, não abandona fácil. Certa noite, quando a casa dormia, e o vento batia nas janelas como quem pede entrada, sonhei. Estava numa praia, deserta e cinzenta. A maré subia, cobrindo meus pés. O cheiro de maresia se misturava a um medo antigo. Mariana surgia de longe. O cabelo solto balançava, o rosto molhado, e ela me estendia a mão. Mas atrás dela, meu marido. A imagem dele, mais jovem, como no dia em que me pediu em casamento na praça de Ipatinga. A voz veio grave, cheia de ternura e dor. Você já perdoou, mas ela precisa saber disso. Só você pode libertar as duas. Acordei chorando. Um soluço que escapou rasgando a madrugada. Meu peito pesava, como se 1000 lembranças quisessem sair de uma vez só. Levantei da cama, os pés tocando o chão gelado. Caminhei até o quarto dela. Mariana dormia, a luz azulada do celular iluminando o rosto tranquilo. Sentei na beirada da cama. Passei a mão pelo cabelo dela, lembrando da criança que corria pelo quintal, descalça, suja de terra, e dizia que queria ser astronauta. Ali, naquela penumbra, soube. Era a hora. Hora de dizer o que nunca disse. De enfrentar o que evitamos a vida toda. Mas antes que eu pudesse tocar o ombro dela, o celular de Mariana vibrou. Uma mensagem que eu não devia ter lido, mas li. Meus olhos captaram o nome. César. Preciso te ver. Não consigo mais fugir disso. César. Um nome que eu não ouvia há anos. Um nome que carrega consigo uma história que Mariana jamais soube. E que, se viesse à tona, poderia destruir tudo que começávamos a reconstruir. Meu coração disparou. As mãos suaram. E, naquele instante, a certeza que tive no sonho deu lugar a um medo antigo. O passado, mais uma vez, batia à porta. E dessa vez, ele vinha para cobrar. O cheiro do café fresco se misturava ao aroma doce do pão de queijo recém-saído do forno. Eu ajeitei a mesa com um cuidado que há muito não dedicava a nada. As flores que colhi no jardim do lar comunitário estavam dispostas num jarro simples, mas bonito. As mãos tremiam um pouco, não de idade, mas de medo. De expectativa. Porque quando se espera demais, o coração desaprende a aceitar as pequenas alegrias sem desconfiança. Mariana chegaria a qualquer momento. E a casa, antes vazia e silenciosa, agora parecia respirar junto comigo. Cada batida do relógio de parede marcava mais do que o tempo, marcava a distância que nos separou por anos. De repente, ouvi a maçaneta girar. Meu peito se apertou. Ela entrou devagar, os cabelos presos num coque apressado, os olhos cansados, mas havia ali um brilho que eu quase não reconheci.
Um brilho que me devolveu à memória a menina de tranças e joelhos ralados, que corria pelo quintal gritando meu nome. Ela sorriu. Um sorriso tímido, quase culpado. E eu senti o coração tremer. Tantas coisas eu queria dizer. Tantas acusações prontas, mágoas guardadas como espinhos debaixo da pele. Mas naquele instante, tudo pareceu pequeno diante do que eu vi nos olhos dela. Um pedido mudo. Um grito abafado de quem carregava culpas que nem sempre são justas, mas são pesadas. Filha, minha voz saiu trêmula, mas firme. Eu te perdoo. O silêncio que se seguiu foi o mais barulhento de toda a minha vida. Ela parou, como se o tempo tivesse prendido seus pés ali. Os olhos dela se encheram num piscar. E então, como se algo se quebrasse dentro de nós duas, veio o abraço. Um abraço longo, pesado, carregado de tudo que não foi dito, de todas as madrugadas insones, de todas as palavras duras trocadas ao telefone, das visitas negadas, das cartas não enviadas. O cheiro do cabelo dela me fez voltar no tempo. Aquele abraço não era só nosso. Era das mulheres da nossa família que, por gerações, carregaram orgulhos mal explicados, ressentimentos velhos e o hábito cruel de amar sem saber demonstrar. Mãe, ela murmurou, com a voz engasgada. Me desculpa. E eu, que esperei tanto por essas palavras, percebi que já não precisava delas. Porque o perdão, quando nasce de verdade, não depende de quem pede. Depende de quem dá. Nos sentamos à mesa sem pressa. O café esfriou, o pão de queijo ficou duro. Mas nada daquilo importava. Pela primeira vez em anos, falamos sobre tudo e sobre nada. Sobre a infância dela. Sobre o cachorro que tivemos. Sobre o vestido azul que ela rasgou e eu bati nela, e que até hoje me doía mais do que a mão doeu na época. Mariana confessou coisas que guardou no peito, como quem tira cacos de vidro da alma. Eu não conseguia te visitar no hospital, mãe. Não porque eu não me importava, mas porque eu tinha medo. Medo de ver você fraca. Medo de você me culpar. Eu segurei a mão dela. Aquela mão que um dia foi pequena, que eu segurei na primeira febre, no primeiro dia de escola. Eu me culpei, filha. Admiti. Por não ter sido a mãe que você precisava. Por ter me perdido em mágoas. Por ter planejado coisas que, hoje, me envergonham. Ela me olhou surpresa. O que, mãe? Eu respirei fundo. Aquela era a hora de despir de vez a alma. Eu passei anos desejando que você sofresse o mesmo abandono que eu senti. Confessei. Mas um dia, eu entendi que a única prisão era minha. E decidi me libertar. A lágrima que escorreu pelo rosto dela foi silenciosa, mas cortante. Mãe, eu já fui tão infeliz. A voz falhou. Me meti em relacionamentos ruins, perdi oportunidades, me afastei de gente boa. Porque, lá no fundo, eu achava que não merecia ser feliz. Eu a puxei para outro abraço. Filha, chega de castigo. Pra mim. Pra você. Aquele momento não apagou o passado, mas acalmou as vozes que sussurravam mágoas antigas. Nos dias que se seguiram, Mariana começou a visitar o lar comunitário onde eu me envolvia. Aos poucos, se aproximou das senhoras de lá, das histórias, dos projetos. Ela sorria mais. E eu reaprendi a sorrir. Porque quando a gente para de esperar pelo pedido de perdão perfeito, a vida surpreende. Certa tarde, enquanto regava as hortênsias, Mariana se aproximou. Mãe, você acha que ainda dá tempo?
Tempo para quê? Para ser feliz. Para começar de novo. Eu enxuguei as mãos no avental e a encarei. Filha, enquanto a gente respira, dá tempo. Ela sorriu. E, por um instante, vi nela a mulher que poderia ter sido, que ainda podia ser. Mas a vida, essa travessa, não costuma dar trégua por muito tempo. Na semana seguinte, um envelope pardo chegou pelo correio, endereçado a mim. Reconheci a caligrafia de imediato. Era de Arnaldo. O homem que um dia me prometeu o céu, me entregou o inferno e desapareceu, deixando em mim uma ferida que eu pensei ter cicatrizado. Minhas mãos tremeram ao abrir. Dentro, uma carta curta, com poucas palavras, mas que tinham o peso de anos. Célia, preciso falar com você. Antes que seja tarde. Meu mundo girou. Mariana notou meu estado. Mãe, que foi isso? Eu não consegui responder. Porque o passado, esse danado, sempre sabe o caminho de volta. E quando bate a porta, a gente precisa decidir se abre, ou se tranca de vez. Mas isso é outra história. O tempo tem um jeito estranho de se arrastar quando a dor ocupa espaço demais dentro da gente. Por anos, vivi como quem respira por obrigação, sem saber direito para quê. Mas a vida é danada de insistente. E quando a gente menos espera, ela sopra uma brisa no meio do furacão. Mariana voltou. Não foi como nos filmes, com trilha sonora suave e abraços demorados. Foi aos poucos, como quem pisa em terreno minado, com medo de explodir a qualquer passo. A primeira mensagem veio num domingo de tarde, enquanto eu regava as plantas. Oi, mãe. Posso te ligar? Aquelas 6 palavras foram como um vendaval que revirou tudo aqui dentro. Minhas mãos tremeram tanto que quase derrubei o regador. Demorei minutos para responder. Escrevi, apaguei, escrevi de novo. Até que respirei fundo e mandei. Claro, meu amor. Naquela noite, falamos por 2 horas. Ela hesitava no começo, como se cada palavra pudesse levantar os fantasmas antigos. Mas aos poucos, a voz dela foi amaciando. E no fim, soltou um te amo, mainha, que me desmoronou. Fazia anos que eu não ouvia aquele apelido. Mainha. Soou como um canto de passarinho no peito depois de um longo inverno. Dali em diante, Mariana me ligava todos os dias. No começo, eram conversas cheias de cautela. Sobre o tempo, a novela das 8, as receitas de bolo de fubá que ela tentava acertar e sempre errava. Mas, aos poucos, fomos tirando os escombros do passado. Eu contei das minhas noites em claro, da saudade sufocada, do arrependimento que me corroía. Ela, por sua vez, abriu as feridas que escondia desde menina. Contou dos amores que partiram, das escolhas erradas, dos anos em que se sentiu sozinha mesmo rodeada de gente. Houve lágrimas, palavras atravessadas, silêncios pesados. Mas também risos, recordações de tempos bons e promessas de nunca mais deixar o orgulho erguer muros entre nós. Mariana se mudou para perto há 3 meses. Comprou uma casinha simples, dessas com varanda de madeira e jardim na frente. No primeiro domingo, chegou com um bolo de aipim e 2 maços de flores do campo. Não disse nada. Só colocou o bolo sobre a mesa, me abraçou e ficou ali, no meu colo, como fazia quando era criança, com a cabeça encostada no meu peito. Senti o cheiro do cabelo dela, ainda o mesmo, uma mistura de sabonete e saudade. O lar cresceu. Depois que reatei com Mariana,
Percebi que não podia mais viver só para dentro. Comecei a abrir a casa, primeiro para as vizinhas que também se sentiam esquecidas. Dona Nilda, que perdeu o marido há 20 anos e nunca mais riu de verdade. Seu Ernesto, que ninguém visitava desde que os filhos se mudaram para a capital. Aos poucos, a sala antes silenciosa se encheu de vozes, cheiro de café fresco e bolo saindo do forno. A notícia correu. Hoje, temos 3 casas comunitárias no bairro. Espaços simples, mas cheios de vida. Toda semana, promovemos rodas de conversa, oficinas de bordado, tardes de poesia. Às quintas, as mulheres se reúnem para ensinar receitas de família, aquelas passadas de mãe para filha, com segredos que não estão nos livros. Os olhos brilham, e as mãos calejadas se agitam contando histórias de tempos que só a memória guarda. E foi aí que o inesperado aconteceu. Minha neta, Helena, filha de Mariana, sugeriu que eu criasse um canal online. Vó, a senhora tem história demais para guardar só pra gente. No começo, achei graça. Uma mulher com mais de 70 se aventurando na internet, mas aceitei, por curiosidade e teimosia. Quem diria que eu, Maria das Dores, viraria influenciadora depois dos 70? O canal, Memórias de Mainha, começou devagar, com vídeos de receitas antigas, conselhos sobre o amor e relatos das minhas noites de solidão. Mas algo bonito aconteceu. As pessoas começaram a se reconhecer nas minhas palavras. Recebi cartas de outras mães que também perderam filhos para o orgulho. De filhas arrependidas. De pessoas que passaram a vida fugindo dos próprios sentimentos. Teve de uma moça chamada Clarice, que nunca esqueço. Ela escreveu: Dona Maria, suas palavras me deram coragem de procurar minha mãe depois de 15 anos. Eu achei que era tarde demais, mas a senhora me ensinou que enquanto a gente respira, há tempo de recomeçar. Chorei tanto ao ler aquilo que a vista embaçou. E pela primeira vez em muito tempo, senti um orgulho de mim que não vinha do que eu tinha ou de quem estava ao meu lado, mas do que eu conseguia despertar nos outros. Claro que nem tudo são flores. Mariana carrega suas próprias sombras. Tem dias em que ela some. Não atende o telefone, não aparece na casa. E quando volta, vem com os olhos inchados, a fala apressada, um cheiro de cigarro escondido na roupa. Eu finjo que não percebo. Sento ao lado dela, ofereço um chá e espero que o silêncio conte o que as palavras não conseguem. Ela ainda não me contou tudo. Sei disso. Carrega um segredo, algo que pesa mais do que quer admitir. Às vezes, vejo no olhar dela um medo antigo, como se tivesse medo de me perder de novo. E eu tenho medo também. De que essa paz que construímos seja frágil demais, que um sopro de passado leve tudo embora. Outro dia, no meio de um encontro na casa comunitária, Mariana me puxou num canto. As mãos tremiam. Mainha, ela começou, a voz falhando. Eu preciso te contar uma coisa. Mas então o telefone dela tocou. Ela atendeu, pálida. Ouvi só o suficiente para saber que era grave. Eu já vou, disse, antes de desligar e me olhar com aquele desespero mudo. Mariana, o que foi? Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Uma lágrima solitária escapou. É o Caio. O nome bateu como um soco. Caio, meu neto, que eu não via desde pequeno. O filho que Mariana teve na adolescência e entregou para adoção forçada, pressionada pela família e pelo medo. Um nome proibido naquela casa por anos. Um nome que ninguém ousava pronunciar.
O que tenho, Caio? Insisti, sentindo meu coração disparar. Ela me encarou, e pela primeira vez em anos, vi a menina assustada atrás daquela mulher forte. Ele tá aqui, mãe. Na cidade. E ele quer te ver. O mundo girou. Segurei na parede para não cair. Senti minhas pernas falharem. Caio, o menino que eu perdi antes mesmo de conhecer. O pedaço de mim que o tempo e a vergonha roubaram. Vivo. Perto. Querendo me ver. Antes que eu pudesse reagir, Mariana apertou minha mão. Ele não sabe se deve. Eu não contei tudo para ele. Mas ele veio. A voz dela embargou, os olhos suplicando. Eu tinha medo, mãe. Medo de te perder de novo. E então, uma batida na porta. Seca. Forte. Todos na sala se calaram. Mariana olhou para mim, os olhos marejados. É ele. O silêncio que se seguiu parecia gritar. E ali, naquele instante suspenso, a vida me deu mais uma chance. Mais uma página em branco. Eu só não sabia se teria coragem de abrir. Talvez você espere um final dramático. Ou surpreendente. Mas às vezes, o inacreditável é justamente a simplicidade. Afinal, o que poderia ser mais inacreditável do que uma mulher rejeitada pela própria filha, transformar a dor em cura, e ainda por cima, unir gerações com amor? Eu poderia ter morrido naquele asilo, com o coração cheio de mágoa. Mas escolhi viver. Escolhi planejar minha libertação, minha história, meu legado. Hoje, sou mais do que uma avó. Sou uma ponte entre o ontem e o amanhã. E você? Vai deixar sua mágoa te definir? Ou vai escrever um novo final?